Com a palavra, o vereador aniversariante do dia, que já informou que no final dessa sessão estará patrocinando uma torta e alguns salgados no Espaço Cultural Mário Croza, aqui ao lado. Com a palavra, o vereador Juliano Valim. Muito bom dia, presidente, demais colegas vereadores e vereadoras. Um dia muito importante, não só porque estou de aniversário, 45 anos, mas o motivo de festa foi nesta quarta-feira, que foi a entrega da Escola de Educação Infantil lá no bairro Serrano, e quero que a TV Câmara dê prioridade, principalmente para os slides, pois quando se fala de educação, é algo nobre, é algo que enaltece, pois um povo que não sabe ler e nem escrever é um povo extremamente ineficiente, porque se com estudo já é difícil, imagina sem o mesmo. E agora com a TV e canal aberto, é algo que é muito eficaz e transparente quando a gente possa trazer aqui a conhecimento da sociedade da Serra Gaúcha, esse trabalho nobre do qual todos nós aqui, colegas vereadores, desenvolvemos para a sociedade. E aqui uma amostra. Lá no bairro Serrano, ontem, ao lado do prefeito Adiló, secretária Marta, entre outras diversas lideranças, conseguimos fazer a entrega de uma escolinha que vai beneficiar 207 famílias, 207 crianças. Um segundo maior bairro de Caxias do Sul, aproximadamente 25 mil habitantes, do qual a minha colega vereadora Estela Balardim, do qual já estudou nesse espaço, do qual esse vereador, Juliano Valim, quando eu tinha meus 12 anos, nesse local, era uma unidade básica de saúde, do qual na época tive pontada dupla, fiz várias vacinas na época. Então, um lugar que nos traz muitas lembranças positivas. Eu que moro há 34 anos nesse bairro, na época que só tinha poste de luz. E hoje é uma cidade que tem toda a infraestrutura que um bairro, de fato, necessita e precisa. Aí segue o momento nobre, onde que essa conquista é um trabalho de muita dedicação, uma escola de educação infantil que atenderá aí aproximadamente 207 crianças, um avanço importante para a nossa comunidade. Aí tivemos a presença do Padre Camilo, lá da Paróquia Menino Deus, bairro Serrano, onde que fez a bênção a todos os convidados àquele espaço. A presença da congregação das Irmãs Murialdinas, que marcou este importante momento para a comunidade. Aí visitando as salas de aula, junto com o prefeito Adiló, para conhecer de perto este novo espaço que irá agregar muitos valores a essas crianças. Aí o momento da minha fala e também ali o momento que tivemos em algumas salas, aquele momento de felicidade, de alegria das crianças. Uma parte, por gentileza, vereador. Então, é algo que nos deixa muito feliz, porque passa todo um processo histórico, porque desde 2012, quando ingressei no setor público, na caminhada política, no qual fui assessor também do ex-vereador Kiko Girardi, que trabalhei com quase 8 anos, a gente iniciou essa caminhada com muitas cobranças, muitas reuniões. Depois, em 2020, que assumi o meu mandato de vereador de Caxias do Sul, a gente deu sequências com protocolos, muitas reuniões. Depois, o prefeito Adiló, com muita mestria, com a secretária da Educação, assumiu a responsabilidade de fato, assumiu a responsabilidade de fazer a escolinha, de fazer as reformas, e depois a empresa que assumiu entrou em falência, quebrou, teve toda aquela parte burocrática de documentação, envolve justiça para cá, justiça para lá, enfim. Chegou uma nova empresa, conseguiu dar andamento e ontem essa entrega. Sua parte, vereador, por gentileza. Obrigado, vereador Juliano. Primeiro, parabenizar o senhor, pelo excelente trabalho que o senhor faz junto à comunidade, principalmente do Serrano.
mas de toda essa cidade de Caxias do Sul. Acompanha o seu trabalho faz tempo, então parabéns pelo seu trabalho, e quero aproveitar esse momento aqui para agradecer a secretária Marta e a secretária adjunta Simone, que nos receberam ontem com vários pais e mães lá de alunos lá do Vila Lobos, pela questão do transporte, onde a gente foi muito bem atendido e achamos uma solução viável para todos. Então, secretária, muito obrigado por nos receber e está sempre ajudando nós na nossa demanda, nunca nos deixou na mão. Então, obrigado e parabéns pelo trabalho. Agradeço suas considerações, vereador Jack, que é uma corrente do bem, né? A união faz a diferença. Sua parte, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Juliano. Parabéns pela luta que foi feita para a realização dessa escola. E o que você falou ontem na tua fala e reforça hoje, que é bonito demais a gente ver esse espaço sendo ressignificado. Eu fiz centro educativo nesse mesmo espaço dos meus 6 aos meus 14 anos. E depois do fechamento desse espaço, ele ficou ali, jogado, quebrado. E agora não. Agora a gente vê salas de aula lindas, espaços maravilhosos que atenderão cerca de 200 crianças no nosso município. E aqui, enquanto oposição, quando a gente tem que criticar, a gente critica. Mas quando a gente precisa elogiar, a gente tem que elogiar. E ter uma escola de educação infantil no bairro Serrano é algo muito importante para aquela comunidade. Sabemos o tamanho do nosso bairro. Somos um bairro maior do que muitos municípios pequenos do interior do estado do Rio Grande do Sul. E sem contar que essa obra realizada na escolinha permitirá o funcionamento ali ao lado do ginásio poliesportivo, que foi reformado, que está lindo, mas que por causa da questão da ojeriza não poderia funcionar porque pegava água na fiação elétrica. Agora não vai mais acontecer. Então é 2 coelhos numa cartada só. A gente vai ter 2 espaços importantes e potentes na nossa cidade e no nosso bairro funcionando, e é algo muito feliz. Eu fico muito feliz por saber que o bairro do Serrano irá ganhar com isso e com certeza irá ganhar muito. Parabéns por essa luta. Obrigado, vereadora Estela, e parabéns pela sua fala, porque a gente que mora lá e você que usufruiu aquele espaço há muito tempo, passa um filme, né? Porque depois que você parou de estudar lá, vereadora Estela, acabou fechando o espaço e virou um espaço, inclusive, de ponto de droga. E daí começou aquela luta, né, de lideranças. Inclusive, tem a presidente do bairro, a Justina, que sempre foi uma guerreira muito forte nessa luta, porque eu sempre digo que sozinho a gente não consegue nada. E junto, indiferente, às vezes a gente tem algumas divergências, algumas discussões, alguns atritos, que faz parte da democracia, mas a maioria que vence. E lá é uma conquista que envolveu muitas mãos e que agora se torna realidade. Sua parte, vereadora Andressa. Vereador Juliano, parabéns por ter trazido esse tema. E nós sabemos que falávamos semana passada sobre a educação infantil, da necessidade que existe na nossa cidade de nós conseguirmos atender as vagas, e a gente sabe que aquela região era muito, né, tinha muita demanda, muita necessidade. Então, que bom que aconteceu, né, a inauguração e que a gente possa cada vez mais estar trabalhando para que toda criança tenha acesso à educação infantil, né? Mas parabéns ao bairro Serrano, a vocês, né, a senhora, a vereadora Estela, enfim, que são daquela região, por terem pautado essa luta, porque, de fato, a inauguração do espaço era, né, uma necessidade, uma demanda. As pessoas falavam muito disso, e que bom que agora a gente conseguiu tornar realidade, vereador Juliano, porque uma escola fechada, a gente sabe que não, né, não faz sentido nós termos uma escola fechada quando tem bastante necessidade. Então, parabéns pelo tema, e que a gente possa atender o direito das crianças, né, no todo na nossa cidade. Agradeço, vereadora. Você, como assistente social, né, como a vereadora Estela, a gente tem aquele viés social, né, que é algo à parte, né, porque a gente que trabalha muitas vezes na fonte, que visita famílias, sabe que
a questão de vulnerabilidade social e muitas vezes essas crianças deixam de frequentar, né? E a base, tu iniciar desde pequeno, frequentando uma escola, principalmente lá que a gente olhou, né, vereadora Estela, os brinquedos, a forma dos vasos, tudo organizadinho, preparado, aquela apresentação lá, inclusive teve alunos da escola José Protásio que tiveram lá com a professora, é algo que nos volta, né, no passado e vê que hoje, né, a educação é algo primordial e algo diferente. De antemão, já a vereadora dá sequência na minha fala daí. Pois não, vereador. Segue em grande expediente o vereador Juliano Valim. Puxando uma segunda fala, depois eu passo... Só queria te pedir um minutinho. Já passo para a senhora uma parte. Depois tem o vereador também, Fantinel. Dando só uma sequência na pauta, e que é algo que hoje até estava acompanhando a Rádio Gaúcha pela manhã, do qual acompanho também a Rádio Caxias, e vim observando hoje a primeira fala, né, que foi sobre as verbas que são as diárias, que são utilizadas para ir a Brasília, representações, e do qual eu achei muito pertinente, porque chama-se transparência. E eu acho bacana quando a imprensa divulga, né, porque até achei que ia citar meu nome, mas não consegui observar, porque só citaram os primeiros, né, foi o vereador Ramon, o vereador Pedro Rodrigues, mais outros colegas aqui, só não chegaram até a minha parte, até achei, né, porque é importante o ranqueamento, são 23 vereadores, né, mas está no jornal. Mas eu vi que, inclusive, muitas vezes a forma, né, que é transmitida ao ouvinte passa aquela imagem que, de fato, o vereador não faz nada. Daí muitos ouvintes, por ter desconhecimento, ou às vezes entram na balada, acabam fazendo os falsos julgamentos, enfim, o direito da livre expressão. Mas, graças a Deus, ontem, né, tivemos aqui essa conquista da TV, que é o canal aberto, e eu diria que não vai ter só as rádios, mas, sim, vai ter um alcance muito grande a TV Câmara e vai poder, agora com o canal aberto, a população ter um olhar mais transparente e ver que muitas vezes tem o contraditório. E daí a TV Câmara, agora canal aberto, a população que tiver oportunidade, tem as reprises, vai poder olhar aqui o trabalho dos vereadores, que de fato a gente faz a diferença na sociedade, na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, inclusive dos 48 municípios, 49, que pertencem ao município de Caxias do Sul, que é os municípios de abrangência, que inclusive essas verbas parlamentares que a gente vai a Brasília, muitas vezes, em busca delas, é para salvar vidas. Que se não fosse as verbas parlamentares que nós, vereadores, vamos a Brasília, estaria fechado esses hospitais. Muitas pessoas estariam morridas, não fariam mais parte da sociedade. Tanto para a educação, tanto para a assistência social, tanto para a saúde, tanto para a infraestrutura. Eu, cada viagem que fui a Brasília, trouxe valores significativos, que muitas vezes tem deputados que só aparecem em véspera de eleição em Caxias do Sul, pedir voto. Se nós não vamos lá fazer uma visita para eles, pedir valores, eles só vêm aqui garampear votos. Tem deputados que fazem 300, 500, 1.000, 2.000 votos em Caxias que só aparecem em véspera de eleição. Olha aí, ó, o vereador Libardi aqui, ó, com a sua fala sempre muito eficaz, cooperando com a minha fala. Então, assim, hoje, o que nós juntos, vereadores, já buscamos em Brasília, tanto que os deputados estaduais, isso é algo memorável. Muito dessas obras de escolas, de UBSs, é verbas que a gente busca os recursos em Brasília para que, de fato, saiam da prática e se tornem realizadas. É Deus no asfaltamento para o interior. Muitos desses valores vêm dos deputados. Hoje nós temos 2 em Caxias, que é a deputada Denise Pessoa, tem o deputado Marcon. Então, assim, temos que enaltecer. Eu tenho orgulho e quando posso ter agendas em Brasília e dar retorno, porque já trouxe vários milhões para saúde, para infraestrutura, através dessas viagens, como meus colegas vereadores. Sua parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Valim.
Queria parabenizar o senhor aí na questão da escolinha também. O senhor sabe que eu tenho projetos de escolas infantis no interior, já estou encaminhando a segunda. Fiz a primeira, agora já estou encaminhando a segunda. E se Deus quiser, a gente segue em frente. Parabéns pelo seu trabalho. Mas seguindo nesse ensejo aí que o senhor colocou, não podemos nos esquecer da fala, né, do nosso mítico Francisco Spendarello ontem à noite aqui, que deixou muito claro na tribuna que o que a imprensa e o que muita gente fala dos vereadores hoje, falava há 30 anos atrás. Ou seja, não mudou nada. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Muitos é por falta de entendimento, alguns é por dor de cotovelo, porque gostariam de estar no nosso lugar, entende? E tantas outras coisas mais. Mas, enfim, o que eu quero dizer para o senhor é que quando um vereador ele vai a Brasília, se empenha, passa o chapéu, sofre, muitas vezes se humilha, né? E traz R$1 milhão, tá? R$1 milhão que ele traz para Caxias do Sul, R$1 milhão equivale a quase 3 anos de salário que ele tem aqui, trabalhando aqui dentro. 1 milhão equivale a quase 3 anos como vereador, de salário de vereador. Então, se ele trouxer 1,5 milhão, ele trouxe mais do que ele ganharia aqui nos 4 anos. Então são coisas que as pessoas não fazem conta, elas não querem saber. E como o senhor disse, Caxias, infelizmente, hoje, se não fosse as emendas, não tinha quase nada funcionando. A saúde, olha quantos milhões aí entre o Marcon, a Denise, aí quantos milhões que veio para a saúde de Caxias do Sul. Um absurdo. Então, se não fosse aquilo, como é que estaria a saúde hoje? Mas está ruim. Mas estaria como? Então é complicado, mas é que a gente tem que entender que a maioria de quem fala, critica o trabalho dos parlamentares é simplesmente por falta de conhecimento. Quem tem o conhecimento de como a coisa funciona, não fala, não reclama e não se queixa. Porque a gente simplesmente faz o nosso melhor. E a prova, vereador Valim, no caso o senhor, eu e alguns outros colegas aqui, nós nos reelegemos. O povo não vai reeleger alguém que não trabalha. Então, a gente tem que continuar o nosso trabalho, o nosso empenho, nossa dedicação e sempre mostrando para aquele que realmente precisa o porquê que nós estamos aqui. Parabéns pela sua fala, vereador Valim. Agradeço as considerações do vereador Fantinel, foi cirúrgico na fala. Seu à parte, vereadora Rose. Bom, primeiro eu ia lhe parabenizar, né? Eu acho que eu também... essa questão da escola ali da escolinha do Serrano, acho que é muito importante o olhar de algumas pessoas que têm aqui na casa, né, para essa questão das crianças, porque às vezes a gente fala do adulto, aquele que está na rua, aquele que faz isso, mas a gente não pensa como foi a infância dele, que já foi dito várias vezes aqui, né, que o adulto é como ele viveu os seus primeiros anos de infância, na maioria das vezes, né? Não só isso, mas isso é determinante também. E já vou aproveitar, eu acho que essas questões das viagens, eu fiquei pensando assim, só o fato da gente ter conseguido prorrogar em 3 meses, ter conversado lá e ter conseguido garantir a Casa da Mulher Brasileira em Caxias, só isso, para mim, já valeria... tudo que foi feito, qualquer dinheiro gasto em viagens, né? Eu acho que a população sabe o quanto a gente trabalha. Olha aqui, não são todos os vereadores que estão aqui, mas a gente está aqui, a grande maioria, eu particularmente sempre fico, só saio antes quando realmente não dá. Então, eu acho que a gente não precisa ser transparente, o povo, acho que é importante isso, mas também é importante a gente dizer que todo mundo pede emenda. Todo mundo pede emenda, a começar pelos secretários, instituições, todo mundo. Mas para ter emenda, a gente tem que ter movimentos, né? Então, acho que é isso. Parabéns por ter trazido esses 2 assuntos. Só para concluir o Serrano, eu estava aqui agora, eu recebi de um amigo meu que estava lá e estava ouvindo a sessão e disse, estou aqui, me mandou uma foto de uma rua que é o nome do meu pai, porque meu pai era metalúrgico do sindicato, e quando aquela comunidade escolheu os nomes das ruas, que também foi uma lei do então Renato Paese aqui, a Rua A, era a antiga Rua A, foi com o nome do meu pai, Antônio Olívio Frigênio. Então, é um bairro que eu tenho, assim, um carinho bem especial. Obrigada.
Agradeço, vereadora Rose, e peço, né, que cada vez mais a imprensa possa citar o meu nome de preferência lá. Pode falar de bem, de mal, quer fazer crítica construtiva, negativa, enfim. Eu acho que quanto mais falar, mais visibilidade a gente vai ter. Então, meu abraço lá para o Alessandro Valim, do qual tenho um grande carinho como jornalista, né, por acaso, aí, que já esteve na Rádio Caxias há muitos anos, e faço questão de lhe acompanhar diariamente, como também a Rádio Caxias. Às vezes estou com o meu celular escutando e também na Rádio Caxias no rádio. Então, faço questão de acompanhá-los e parabéns, veículos de imprensa, porque é muito importante que a população tenha acesso à informação, principalmente credibilidade. E quando mostra... Olha aqui, ó, olha o que nós estamos mostrando para a população caxiense, é educação. Então, que a imprensa possa mostrar essas obras que o Executivo faz, que nós vereadores fizemos, verbas, infraestrutura, porque é importante quando a população olha um jornal ali, olha um jornalista, um comentarista, mostrando o trabalho que os vereadores fazem, do qual fomos eleitos e ganhamos para isso. E temos que dar retorno para a população. E eu tenho orgulho, porque eu trabalho e honro o salário que ganho e a minha assessoria também. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Obrigado, vereador Juliano Valim. Em declaração de líder à bancada do PT.